a graça e a paz de nosso Jesus Cristo estejam com todos vós, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida de cada um que está online, que vai ver essa live posteriormente. Estamos aqui novamente com nossa casa aberta para mais um culto de domingo, que o Senhor está nos proporcionando. Estamos muito felizes porque nós estamos vivos. Eu tenho falado diariamente com Deus sobre essas coisas, com a minha esposa, com a minha família, que muitas pessoas não têm o privilégio de estar vivo, irmãos, todo tempo, Hoje de manhã eu estava vendo uma postagem no Facebook, um jovem tão, assim, uma pessoa tão jovem, e alguns amigos e familiares se despedindo dele, E aí a gente fica a pensar, quantas pessoas muito mais jovens, assim, até mais saudáveis que a gente, são atropelados, são vítimas de latrocínio, são vítimas de inveja, onde perdem as suas vidas, e a gente está aqui, graças a Deus, graças à proteção de Deus, E eu sempre costumo falar, a cada dia que você acorda pela manhã, que você abre o olho e você vê que você está vivo, você tem que, primeira coisa a fazer, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele está nos concedendo. A palavra de Deus fala que para que nós temos que viver o dia intensamente, porque o dia de amanhã pertence a Deus, porque somente Deus é eterno. E nós estamos aqui vos falando hoje, mas nós não sabemos se amanhã nós estaremos aqui, Se o próximo domingo nós estaremos aqui, falando com vocês. Então nós temos que estar felizes, simplesmente por estarmos bem, com saúde, estarmos aqui com vida. Eu quero orar por você esta noite, para nós iniciarmos nosso culto, e Deus tem uma palavra maravilhosa para os vossos corações e para o meu coração também. Tá bom, meus irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui reunidos como família, como igreja, Pai. Te pedimos para que nesse momento o Seu Espírito Santo vá alertando, vá moldando os corações para receber essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Senhor, que esses corações, Senhor, sejam, meu Pai, receptivos esta noite para essa palavra maravilhosa que o Senhor nos proporciona, Pai. Para que todos os empecilhos, Senhor, cair por terra. Para que todas as correntes, Senhor, venham cair por terra. Porque o diabo, Pai, está furioso. Porque, meu Pai, estamos semeando a Tua palavra viva e eficaz. A Tua palavra pura. Aqui nós temos liberdade, Senhor, de falar do Teu nome. Nós temos liberdade, Pai, de abrir a Bíblia, Senhor, nos seus 66 livros e pregar onde o Senhor coloca em nossos corações. E essa liberdade, Pai, não é em qualquer lugar que você acha, Pai. E eu louvo a Ti, Senhor, por estar me dando essa oportunidade de ter de ter grandemente, Pai, essas oportunidades de falar abertamente sobre o Seu Evangelho, Pai. E temos essa liberdade de falar de Ti, porque a palavra Sua fala, se Deus é Espírito, onde está o Espírito de Deus? Ela está onde tem liberdade, Pai. Nós podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar aqui neste lugar e pregar o Evangelho da forma que o Senhor colocou na palavra de Deus, sem rodeios. Então estamos muito felizes. Eu agradeço novamente e louvo a Deus pela vida de todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, está divulgando as nossas lives. E eu tenho visto pessoas, até no meu trabalho, me abordando e me parabenizando. E eu falo, meu irmão, não me parabenize não, porque isso é coisa de Deus. É Deus que colocou esse trabalho no nosso coração. Estamos fazendo pouco ainda. Porque a nossa vontade é fazer muito mais, mas nós temos que fazer na medida da vontade de Deus. Nós não podemos fazer com as nossas próprias forças, porque quando nós colocamos Deus de lado e fazemos pela nossa força, aí dá tudo errado. Mas quando nós colocamos Deus na frente do trabalho, e não é pela minha força, mas pela força de Deus, então tudo dará certo. Ano que vem estou me aposentando em nome de Jesus, em setembro estarei me aposentando, quem sabe o que Deus tem preparado para mim. Então vamos ficar por enquanto, nessas lives de domingo, porque Deus está colocando grandes pensamentos na minha mente, Deus está pondo grandes coisas no meu coração, mas o que Deus tem para mim, eu não me preocupo com o tempo, porque o tempo é dele, e ele me dará no tempo de Deus, no tempo dele, no tempo certo dele, para que eu não esteja nem
maduro demais e nem verde demais. Quando eu estiver no ponto. Porque as coisas de Deus é feita desse jeito, meu irmão. E eu não tenho ansiedades de ser grande e nem pequeno. Eu tenho a minha vontade é de estar fazendo, estar dentro dos planos de Deus e fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos queridos, esta noite é uma noite de muito calor, uma noite de muito calor aqui onde eu moro. E minha casa não tem telhado, então a casa fica muito abafada, né? Estamos com muito calor aqui, mas eu tenho certeza que já está vindo uma brisa que parece que vai chover novamente. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Pode colocar por outra canção? Tem mais uma canção? Não, estou só perguntando. Então não, sem problema. Pode colocar o fundo musical. Irmãos queridos, nós vamos fazer uma pequena oração. E entrarmos na palavra, porque hoje a palavra é bastante assim, parte de leitura, né, bíblica. E nós precisamos ter um pouquinho mais de tempo. Nós estamos terminando às 17h10, às vezes 17h09. E eu quero ter um padrão para acabar às 19 horas, né? Tá bom, meus irmãos? Quero fazer uma pequena oração para que o Senhor venha preparar o coração de todo aquele que neste momento vai receber essa palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço para através do teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor vá, Pai, aonde quer que as pessoas estejam ouvindo nossa live neste momento, Pai, e trabalhe nos vossos corações, para que essa palavra não seja, meu Pai, deturpada, Senhor, pelo diabo, para que, meu Pai, do jeito que esta palavra sair daqui, que ela não seja, meu Pai, deturpada, para que ela não seja, meu Pai, para que as pessoas que vão ouvir não ouçam essa palavra, Pai, de uma forma, meu Pai, diferente da qual o Senhor colocou nos nossos corações. Para que, meu Pai, essa palavra fique nos vossos corações. Para que o coração, meu Pai, dessas pessoas, meu Pai, seja uma terra boa, uma terra fértil. Para que essa semente venha cair, meu Pai, e venha dar fruto na vida das pessoas. Senhor Espírito Santo, nós te pedimos, para que da mesma forma que o Senhor trabalha aqui na nossa vida, o Senhor venha trabalhar na vida de cada um que vai receber essa palavra neste momento. E que não seja, meu Pai, as nossas palavras, não seja a minha boca, Pai, mas sim seja a tua boca neste momento. E que nós venhamos nos diminuir, Senhor, para que o Senhor venha crescer neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço para você, meu irmão querido, que está aí do outro lado, abra a sua Bíblia. Nós vamos trazer uma palavra muito forte essa noite. No livro de Ezequiel 34. Esse momento era um momento onde o povo de Israel estava sofrendo, né? Estava sofrendo, e após esse sofrimento veio até um exílio, né? Das tribos de Judá. Então, essa palavra que veio ao profeta Ezequiel, lá em 34, do 1 ao 16, eu peço para que você acompanhe a leitura, não somente a igreja que está aqui presente, mas que você está aí do outro lado, para que o inimigo não use desse argumento, desse artifício, e venha deturpar essa palavra no seu coração. E eu vou ler, você acompanha do outro lado. É assim, ó. E vem a minha palavra do Senhor dizendo, 2 pontos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Uma pergunta. Comei a gordura, e vos vesti da lã, matai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, as doentes não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo. Portanto se espalharam as minhas ovelhas, andaram desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto,
ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram-se a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor de Jeová: eis que eu mesmo procurarei por minhas ovelhas, e buscarei como o pastor busca ao seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-los-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão, e tirá-lo-eis dos povos, e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e todas as habitações da terra, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-lo-eis com juízo. Irmãos, a igreja pode se sentar em nome de Jesus. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí do outro lado, foi uma época, ela veio ao profeta Ezequiel, numa época onde o povo de Israel estava sofrendo muito, por não haver quem os apacentasse. E naquele momento, Deus trouxe uma palavra de correção para esses pastores, que apacentavam a si mesmos, utilizavam das ovelhas do Senhor, né? Comiam, se alimentavam dessas ovelhas, comiam a sua gordura, mas eles não queriam de forma nenhuma apacentar as ovelhas de Deus. E aqui Deus está falando, profetizando que Jesus iria vir lá na frente, o Messias, e esse Messias iria apacentar as ovelhas, e seria o sumo pastor, e seria referência, e mostraria o que realmente é ser um pastor de ovelhas. E Jesus vem falar que Ele é o bom pastor. E Jesus, lá na frente, depois que Ele vem, que começa o seu ministério, Ele mostra para todos aqueles homens, pastores de ovelhas, como se deveria apacentar, como se deveria cuidar da ovelha de Deus. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, nós hoje, como igrejas de Cristo, como igrejas de Deus, nós aceitamos ser apacentados por pessoas que às vezes não têm chamado Deus como pastor. Essas pessoas, elas começam a trabalhar na frente de ministérios porque elas têm escolaridade, porque elas sabem pregar o evangelho, têm uma boa dicção, e elas às vezes são colocadas na frente da igreja por causa de amizades, né? E eu não quero nem entrar em outros detalhes, mas que a gente sabe muito bem o porquê são colocadas na frente da igreja para trabalhar e cuidar de gente.
E nós sabemos que existem qualificações morais, que a Bíblia ela exige de qualificações morais para que a pessoa se torne um bom pastor. Mas essas qualificações morais elas estão sendo colocadas de lado. As pessoas elas não estão mais se atentando para as qualificações morais que a Bíblia determina que tenha um pastor. E a Bíblia nos fala sobre essas qualificações morais. E nós precisamos, a igreja como nave, como povo, como congregação de Jesus, ela não pode aceitar. Porque eu costumo dizer, meus irmãos queridos, se você souber que aquele médico que vai te operar, ele não cursou uma faculdade, se você souber que aquele médico ele não é qualificado para fazer aquilo ali que ele vai fazer, para te operar ou para te medicar, você jamais aceitaria. Você jamais aceitaria uma pessoa desqualificada para cuidar da sua saúde. Então, da mesma forma que nós não aceitaríamos uma pessoa desqualificada para cuidar de nossa saúde, nós não podemos aceitar que uma pessoa desqualificada, através da palavra de Deus, as qualificações morais que um homem deve ter para se tornar um pastor. A palavra de Deus fala, meus irmãos, em 1 Timóteo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos. A palavra de Deus fala assim, ó: esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja, mas convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Uma pessoa que quer o episcopato, que quer cuidar de igreja, uma pessoa que quer ser um pastor, ele tem que ser irrepreensível perante as pessoas, não somente da igreja, mas as pessoas de fora. Convém, pois, que ele seja marido de uma mulher só. Um homem que já está no seu segundo, no seu terceiro casamento, no seu quarto casamento, ele não pode exercer o pastorado. Ele não pode cuidar de igreja. Por quê, irmãos? Como que uma pessoa que não tem essas qualificações morais, ela pode te orientar e ser exemplo de vida para você? Porque o pastor ele tem que ser sua referência. Ele tem que ter a fé a qual nós devemos imitar. Como que uma pessoa que pode estar na frente de um trabalho, uma pessoa pastoreando ovelhas no seu quarto casamento, como é que ele vai te aconselhar a você a permanecer dentro do seu casamento se ele já está no quarto casamento? Como que uma pessoa, meu irmão, que deve, todo mundo que tem seu nome no Serasa, que tem seu nome no SPC, ele pode dar referência para pessoas? Como que uma pessoa dessa pode exercer o pastorado numa igreja? Uma pessoa que não gosta de pagar as pessoas. Nós temos que ter, a pessoa que vai exercer um pastorado dentro da igreja, ele tem que ter, irmão, essas qualificações morais. A pessoa tem que ter essas qualificações morais. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma coisa séria. Eu vejo muitas pessoas hoje exercendo pastorado dentro de igrejas, né, para ter acesso ao glamour de ser pastor. Ele quer ser chamado de pastor, ele quer ter, né, o glamour de ser chamado como pastor, mas o lado negativo de ser pastor, de dar exemplo e ser referência, às vezes você pode até perder algo, mas você jamais pode dar um mau exemplo para aqueles que você está pastoreando. Como que você vai pastorear uma igreja, irmão, sendo que você é uma pessoa que não gosta de dever, não gosta de pagar ninguém, uma pessoa que já está no seu segundo, no seu terceiro, no seu quarto casamento? Eu não tenho nada. As pessoas que foram para a igreja de forma assim, que já teve, já praticaram crimes, né? Tem muitas pessoas hoje que praticam crimes, né? E aí depois tem um chamado de Deus na igreja, vai para a igreja, não tem problema. Mas eu não acredito que essa pessoa, irmão, que tem um passado tenebroso, irmão, já foi um serial killer aqui fora, já praticou vários tipos de crime aqui fora, ele pode receber um chamado de salvação? Sim. O ladrão que estava na cruz do Calvário junto com Jesus,
que recebeu o perdão de Jesus ali, ele realmente foi para o céu. Ele era um ladrão, ele era um salteador, ele recebeu o perdão e foi salvo sim. Eu acredito que um ladrão pode ser salvo sim. Eu acredito que um homicida pode ser salvo, um criminoso da pior espécie pode ser salvo sim. Mas para ele exercer o pastorado, não. E hoje nós vemos pessoas que são levadas ao pastorado, irmãos, de formas aleatórias. Tem homens solteiros exercendo o pastorado, irmãos, e não pode. Como que o indivíduo que não tem mulher, não tem filho, vai orientar uma família? Você não tem experiência nenhuma com família. Como que você que tem 3, 4 filhos vai ser orientado por uma pessoa que não é casado? Como que você é uma pessoa que já tem uma bagagem de vida vai ser orientado por um menino de 18, 20 anos, hoje que ele é pastor de 18, 20 anos sendo levado ao pastorado, porque fez uma faculdade de teologia, porque é um menino que tem uma desenvoltura boa, um menino que tem que sabe falar bem, pregador, irmãos, pregador. Não é porque o indivíduo é um bom pregador que ele tem que ser levado ao pastorado. O pastor, irmão, ele tem que cheirar a ovelha. O pastor, ele tem que cheirar a ovelha. Ele tem que ser, deixa eu ler o texto todo para os irmãos verem, Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopato, excelente obra desejam. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher só, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Irmãos, não tenho nada contra um analfabeto. Mas como que uma pessoa que é analfabeta, que não sabe ler, vai ser pastor? Sendo que a própria palavra de Deus exige que ele seja apto para ensinar. Como que uma pessoa analfabeta vai ensinar o evangelho para uma igreja? Como que uma pessoa que não sentou para aprender vai poder ensinar? A pessoa tem que ser apta para ensinar, tem que ser hospitaleiro. O que é uma pessoa hospitaleira? É uma pessoa que sabe receber bem as pessoas, que sabe tornar aquele ambiente um ambiente agradável. Eu sempre falo, meu irmão, o bom pastor, ele não precisa ser pregador, mas o bom pastor precisa dominar bem o evangelho, a palavra de Deus, para ensinar. E eles têm que estar sempre atentos no que está acontecendo dentro da igreja. Porque dentro da igreja, irmãos, olha, um rebanho de ovelhas, quando eles vão se alimentar, algumas ovelhas mais fortes, elas se alimentam naquela grama, daquela grama, e o restante ela pisoteia. Ela pisoteia, e a ovelha que está um pouco mais fraca, ela não consegue chegar naquela grama para se alimentar. E aí cabe ao pastor da igreja, ou o pastor daquele rebanho, conduzir a fraquinha para se alimentar. Corrigir aquelas que vão com muita ansiedade para comer e acabam destruindo o resto do alimento. E deixando aquela que está fraquinha, que não consegue chegar no alimento, chegar. O pastor está atento a tudo isso. Quando as ovelhas, meu irmão, vai beber água, as que estão mais fortes, elas vão com mais violência para a água. Elas entram dentro da água, elas bebem água limpa, depois elas pisoteiam, o barro sobe, e aquela fraquinha não consegue beber. E tudo isso o pastor tem que estar olhando, observando, para que ele, ao seu tempo, ele venha corrigir aquelas ovelhas que fazem tal ato. Dentro da igreja, irmãos, no ato da congregação, existem muitas ovelhas que tratam mal outras ovelhas. Isso é atribuição do pastor, está em observância, para que ele venha corrigir, porque a ovelha não corrige a ovelha, mas o pastor está ali para isso, para corrigir, para enaltecer, para redaguar, para trazer uma palavra de boa de alimento e trazer a correção para aquelas ovelhas que estão fazendo um ato dessa forma. E nós temos que entender que quando a correção é feita, e naquele momento pode até não soar muito bom para ouvir do que está sendo corrigido, mas depois isso traz coisas boas, traz bom fruto depois da correção. Antigamente nas igrejas as pessoas eram corrigidas. Antigamente nas igrejas as pessoas eram levadas a uma correção boa, e as igrejas funcionavam de forma boa.
Hoje não existe mais esse tipo de correção na igreja. E as pessoas fazem o que querem. Os pastores hoje, eles querem fazer dentro da igreja aquilo que a ovelha quer. E nem sempre, meu irmão e irmã, a ovelha sabe o que é bom para ela. E o pastor foi colocado na liderança para isso, para apacentar, para alimentar, para cuidar, aquela que está desgarrada trazer, a quebrada ele vir trazer novamente, a que está machucada ele vai saber por que ela está machucada, vai cuidar daquela ferida e vai trazer ela novamente para a igreja. Hoje nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, irmãos, determinadas igrejas, não é em todas, existe muito pastor bom, eu conheço muito pastor que tem chamado pastoral, que exerce um trabalho maravilhoso junto às suas ovelhas, mas existem muitos lugares onde o pastor não tem qualificação nenhuma para estar na frente da igreja. E aí ele faz a família dele sofrer, ele traz sobre os seus ombros um peso pesado e faz todas aquelas ovelhas sofrer. Existem famílias hoje que não querem mais saber de igreja por causa que foram magoadas, foram maltratadas, foram feridas por falta de sabedoria daqueles o qual estavam lá para trazer um lado bom para elas, trazer harmonia entre elas, e não fez. Eu conheço muitas famílias, irmãos, eu conheço obreiros que não querem saber mais de ir para a igreja. Eu conheço muitos obreiros que não querem mais saber de ir para a igreja, porque foram para a igreja e foram maltratados, foram para a igreja e foram esculhachados, não foram tratados bem, foram abertas feridas naquelas pessoas, e hoje essas pessoas não querem mais ir para a igreja. E quem é culpada disso? As pessoas as quais não tinham chamado nenhum e estavam na frente de trabalhos. E isso nós precisamos ficar atentos. A igreja, ela não pode abrir mão dessas qualificações morais que a Bíblia relata que o pastor tem que ter. O pastor, ele tem que ser marido de uma mulher só, hospitaleiro e apto para ensinar, irrepreensível. Ele tem que ser irrepreensível, apto para ensinar, marido de uma mulher só. Ele não pode ser um homem que já está no seu terceiro, quarto casamento. Ele não pode ser um homem desonesto. Ele não pode ser um homem onde qual a sua fé não é digna de ser imitada. E não somente dentro da igreja, mas de lá de fora. As pessoas lá de fora, elas precisam olhar para esse homem e falar assim: esse é um homem bom, é um homem que tem uma qualificação moral boa, é um homem que não é digno de repreensões. E isso é bom. E nós não podemos, nós como igreja, nós não podemos aceitar que essas qualificações morais sejam colocadas de lado. Porque nós estamos baixando o nível da igreja. Olha, irmão, quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos, lá de Timóteo. Isso significa que a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas o seu desejo, ou sua escolaridade, ou sua espiritualidade, ou porque essa pessoa se acha que tem visão ou seu chamado. A igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos que Deus estabeleceu mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino, da honra, da credibilidade, da elevação do propósito de ministro. Irmãos, isso é uma coisa que a igreja não pode aceitar. Quando a própria igreja aceita estar debaixo do jugo de uma pessoa que não tem essas qualificações morais, o próprio nível da igreja é baixo. Por quê? A igreja espelha a sua liderança. A igreja, a nave da igreja, ela espelha a sua liderança. E para que a igreja, o nível espiritual dessa igreja eleve, a liderança tem que ter uma qualificação moral boa, de acordo com a palavra de Deus. E por isso que hoje nós vemos que o mover do Espírito Santo nas igrejas está diminuindo. Por isso que nós não vemos mais na igreja as curas que tinham antigamente. Nós não vemos o mover do Espírito Santo como nós víamos antigamente dentro das igrejas. Nós não vemos tantas revelações de Deus dentro da igreja.
Por quê? Porque este nível moral da igreja está baixando. Hoje nós estamos observando que as pessoas estão aceitando serem lideradas por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. A pessoa compra um salão, ou fabrica um salão, constrói um salão, ele vai lá, compra bancos, ele põe lá dentro daquele lugar, aí ele põe uma placa lá na igreja lá e ele se autodiz pastor. Para ser pastor, meu irmão, você precisa ter chamado de Deus. Se você não tem chamado de Deus, você sofre. Hoje nós vemos pastores se matando, tirando a sua própria vida. É que isso não é divulgado. Muitos pastores com depressão. Muitos pastores que fizeram sua esposa se desviar do caminho do Senhor. Muitos pastores ao pai dos seus filhos não querem saber de igreja. Porque eles não vê esse chamado no seu pai. Eles não vê esse chamado no seu esposo. E acabam se desviando do evangelho. Não querendo mais saber de Deus por causa dessas pessoas que querem se autoproclamar pastores e estão na frente de igrejas. E às vezes as pessoas às quais ele vai liderar são pessoas que às vezes não tem estrutura, não tem nenhum tipo de estrutura de palavra, da palavra de Deus, não tem particular com Deus. São pessoas que não buscam o conhecimento do evangelho. Às vezes são pessoas que o conhecimento de Deus que eles têm é por ouvir dizer, não vão buscar dentro do evangelho o que realmente tem que ser feito. A Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina tudo. Ela nos ensina como ser um bom pai, ela nos ensina como ser uma boa esposa, como ser um bom filho. A Bíblia ela nos ensina como ser um bom pastor. A Bíblia ela é a nossa referência. E se a igreja não aceitar ser liderado por pessoas que não têm essas qualificações, o nível da igreja vai crescer, o nível da igreja vai subir. Isso sem falar que o cargo pastoral ela é inerente da função. O que mais a gente vê hoje são pastores itinerantes que não têm igreja. Pessoas que são cantores, pessoas músicos, que são bons cantores, mas não tem chamado pastoral. Mas aí eles se auto-intitulam, ou a igreja vai lá e dá o título para aquela pessoa, de pastor, e ele tem um título de pastor, mas ele não cuida de ovelha. Ele não cuida de ovelha. Ele tem uma boa dicção, ele sabe pregar, mas não quer dizer que ele sabe pregar, que ele tem que ser pastor. E não é porque a pessoa tem uma faculdade de teologia que ela tem que ser pastor. Pastor é chamado de Deus, meu irmão. Irmãos, aqui em João 21, 15 a 17, Jesus discipulou 12 apóstolos. 12 apóstolos. Ele ensinou e discipulou. Por que ele não chamou os 12 apóstolos e falou assim, ó, apacenta minhas ovelhas? Porque nem todos que estavam ali tinham esse chamado. E Jesus ele vai, lá em João 21, do 15 a 17, olha o que a Bíblia fala. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Jesus perguntou para ele. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse: então cuida dos meus cordeiros. Cuida dos meus cordeiros. E novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Aleluia. Aí pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: que você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus:
Então cuida das minhas ovelhas. Irmãos, esse texto nos vem nos mostrar que o bom pastor, ele tem que cuidar das ovelhas do Senhor pelo amor que ele tem a Cristo, pelo amor que ele tem, pelo que Deus fez na vida dele. Deus pegou você, meu irmão, tirou você do nada, você não era ninguém. Deus te deu vida. Deus te libertou das mãos do diabo. Deus pegou e te moldou um caráter santo em você. Você passou a ter uma comunhão maravilhosa com Deus. E aí Deus pergunta para você: tu me amas? E aí você vai falar: eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. E isso tem que ser feito por amor. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que a Bíblia nos ensina que tudo na igreja é por ato de voluntariado. Nada é por força e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nós temos que estar fazendo as coisas na igreja por ânimo pronto. Nós temos que ser voluntários da igreja. Nós não podemos fazer nada forçado da igreja. Então Jesus pergunta para aquele homem, ao qual ele tinha ensinado, tinha libertado, e ele falava com ele diariamente, ensinava. E ele fala: tu me amas, Pedro? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Tu me amas novamente, Pedro? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Hoje nós vemos, irmãos, as pessoas fazendo isso por dinheiro, por fama. Mas a palavra de Deus nos ensina que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, de graça, nós temos que dar de graça. O Evangelho não pode ser cobrado. O Evangelho não pode ser colocado como por um valor. Hoje nós vemos pessoas dentro da igreja que ficam chameirando o seu líder para conseguir cargos. E esses cargos, eles não vêm para a manutenção da igreja, como a palavra de Deus fala, que os dons é para a manutenção da igreja, e os cargos que são dados dentro da igreja para a manutenção da igreja, mas sim para que essas pessoas recebam famas, para que essas pessoas venham conseguir dinheiro. Meu irmão, um dado momento, Pedro e Silas faziam a obra de Deus, e um determinado homem, observando aquilo, ele viu naquilo uma oportunidade. Ele viu aqueles homens curando, pregando o Evangelho, libertando vidas. E ele viu naquilo uma oportunidade. E aí ele chega num homem endemoniado e ele fala: ó, sai desse homem em nome de Jesus, que Pedro prega. E aí o diabo olhou para ele e falou assim: ó, eu conheço Jesus, eu conheço Pedro também, mas você eu não conheço. E a Bíblia fala que ele rasgou esse homem todinho, as roupas desse homem, deu uma pisa nesse homem. Irmãos, o Evangelho é para ser pregado da forma certa. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para ser colocado da forma correta. Antigamente a gente ia nas igrejas, a gente via as pessoas trazer correção maravilhosas. Hoje as pessoas não querem mais ser corrigidas dentro da igreja. A palavra de Deus, ela vem nos corrigir a todo tempo, irmãos. A palavra de Deus, ela vem para nos confrontar todo o tempo. Mas se você trouxer correção, hoje as pessoas não querem mais. Elas não querem ser mais corrigidas. Hoje as igrejas estão perdendo a sua característica. Estão perdendo a sua essência. Porque existem as lideranças que foram colocadas ali por homens, não por Deus. E para você ser líder de igreja, você precisa ter um chamado de Deus na sua vida. Precisa haver uma unção. A igreja precisa te aceitar. Primeiro a igreja te aceita. Depois você é levantado para o cargo. Você não pode simplesmente ser colocado ali por causa de amizades, por causa de favoritismos. Tem pessoas na igreja que gostam de ser bajuladas. Essas pessoas que ficam bajulando o seu líder o tempo todo, simplesmente para atingir os seus objetivos, que é estar com um cargo dentro da igreja, como se o cargo fosse fazer alguma coisa para ela. A igreja, você não tem algumas igrejas que você é remunerada, mas a maioria não tem remuneração. Essas igrejas grandes, existe uma remuneração para pastor, mas só para pastor. Para evangelista, para presbítero e diáconos, não.
Mas a maioria das igrejas, irmãos, nem pastor é remunerado. Então não sei por que essas pessoas desejam tanto ter o glamour de ser pastores. Hoje nós vemos pastores itinerantes, não tem ovelha. Vai na igreja de fulano, aí desce a lenha na igreja, depois vai embora, deixa um monte de gente magoado. Vai na outra igreja, desce a lenha de novo lá, fala o que quer, não tem preocupação em magoar as ovelhas, não tem preocupação se aquelas ovelhas, como é que vai ficar depois, né? Fala o que quer e vai embora. Eu acredito, irmãos, que quem tem que trazer essas correções são o pastor daquela igreja, o pastor daquele redil, né? Porque eles sabem que ele pode trazer aquela correção, mas depois se der algum efeito negativo, ele vai conversar com aquelas ovelhas e vai trazer uma cura diferente para cada um. Ele vai conversar, olha, irmão, se você se sentir ofendido por aquilo que nós falamos, ou se você se sentiu ofendido por aquela pregação, meu irmão, fique em paz, não foi para você não. Vem cá, sente aqui, olha, meu irmão, assim assado, vem cá, e vai passar uma pomada ali e vai ficar tudo bem. Agora, você ir na igreja de alguém e falar o que você quer, depois você vai embora e deixar as pessoas magoadas, é errado. Por isso que cada pastor tem que ter as suas ovelhas. Pastor, irmãos, é um cargo, é uma função inerente, é uma posição inerente à sua função. Como que você pode falar, eu sou pastor e não tenho ovelha? Ah, eu sou pastor, mas cadê as suas ovelhas? Você não tem ovelha? Não, então você não é pastor. Como pode ser um pastor e não ter ovelhas? Pastor é uma função inerente, um cargo inerente à função pastoral. Se você nunca vai ver lá em Israel um cuidador de ovelhas sem ovelha, a não ser que ele esteja renovando as suas ovelhas. Vendeu aquele monte de ovelha e está com um monte de ovelha lá que vai comprar, mas ele tem que estar com ovelha. E o pastor, irmãos, ele precisa feder ovelha, ele precisa cheirar ovelha. Ele precisa, irmãos, inalar a ovelha chegar perto dele assim e querer ficar do lado dele. O que a gente vê de pastor ignorante por aí, meu, o que a gente vê de pastores, que você dá um bom dia, você dá paz, o cara nem te retorna. A Bíblia fala que se você deseja ser pastor, você tem que ser uma pessoa hospitaleira. Uma pessoa hospitaleira que sabe tratar bem as pessoas. Uma pessoa que todo mundo quer chegar e estar perto de você, porque você é uma pessoa que cuida, que sabe tratar bem as pessoas. É como se você fosse numa casa, irmão. Você vai numa casa de um amigo, você chega lá, se você não for bem recebido, você nunca mais volta. Se aquela pessoa não for uma pessoa que trazer uma hospitalidade para você naquele momento, ele não vai querer ficar mais lá. Ele vai embora e nunca mais retorna. E é por conta disso que muitas ovelhas estão desgarradas. E é por conta disso que Deus fala, olha, um dia eu hei de trazer as minhas ovelhas que estão desgarradas de todas as partes do mundo. Por quê? Porque os pastores estão fazendo o quê? Em vez de unir as ovelhas, eles estão desgarrando as ovelhas. Eles estão fazendo com que as ovelhas saiam daquele lugar. Eles não estão trazendo união no meio das ovelhas. Eles não só querem saber de se alimentar das ovelhas, matar e comer a carne, vender a lã e se utilizar dessas ovelhas. E não é assim que Deus quer, porque quem pagou o preço pelas ovelhas foi Jesus. Foi Cristo que pagou o preço por essas ovelhas. E nós não podemos pegar simplesmente essas ovelhas e fazer com elas o que a gente quiser. Existem os padrões da igreja, existem as funções que o pastor tem que fazer, existem os padrões de tudo que a gente vai fazer dentro de uma igreja. Como cuidar dessas ovelhas, como alimentar essas ovelhas, como trazer uma cura para essas ovelhas, como passar essas ovelhas, como fazer com que essas ovelhas sejam de uma forma definitivamente alinhadas com Deus, porque o bom pastor é aquele que pega a ovelha e não torna a ovelha dependente dele, mas sim tornar essa ovelha dependente de Deus. Porque no dia que você faltar essa ovelha, você preparou ela para ela estar ligada com Deus. E isso que é importante. E hoje em dia nós vemos totalmente as coisas diferentes. Você não vê mais dentro das igrejas o que a gente via muitos anos atrás. As igrejas,
elas tinham revelações dentro da igreja. Quando a pessoa estava em pecado, a pessoa nem para a igreja ia, porque ele tinha medo, porque ele sabia que ali tinha homens e mulheres de Deus, que ia ser revelado dentro da igreja o seu pecado ali dentro. Mas hoje a pessoa vai e sobe até no púlpito, irmão. A pessoa pega o microfone e canta para mim adultério, a pessoa louva, a pessoa traz até pregação, estando em adultério. Aqui perto da gente tem uma igreja aqui que o missionário chegou lá, pregou dentro da igreja, lá, e ele estava se deitando com a esposa de um dos irmãos que estava lá dentro da igreja. Então nós temos que ter cuidado, porque o diabo ele é astuto, e ele faz, nós damos legalidade para o diabo trabalhar, não somente nas nossas vidas, mas nós damos legalidade para o diabo trabalhar na igreja. Se você é um líder da igreja e você não traz a correção dentro dessa igreja, você está dando legalidade para o diabo trabalhar dentro da sua igreja. De várias formas. No meio dos jovens, no meio das irmãs, no meio dos varão. E assim sucessivamente. E aí Jesus ele vem para esse homem e fala assim, olha, tu me amas, Pedro? E Pedro fala, eu te amo, Jesus. Então apacenta minhas ovelhas. E é por amor. O pastor ele tem que amar essas ovelhas. O pastor ele tem que conduzir essas ovelhas e ele pegar essas ovelhas e cuidar. E se possível for dar a vida por essas ovelhas. E porque ele sabe que um dia ele vai ter que entregar e prestar conta para Deus de todas essas ovelhas que foram colocadas ao seu dispor. E aí você está dentro de uma igreja onde a sua ovelhinha, aquele irmãozinho, ele não vai para a igreja e você não liga. O camarada já está um mês sem ir para a igreja, nem ele nem a família, e você não vai na casa dele. Você não procura saber o que aconteceu. Manda fulano e ciclano ligar. Manda fulano e ciclano mandar um zap para essa família. O que aconteceu? Você não foi para a igreja, não vai vir mais para a igreja? O que está acontecendo? Isso é a função pastoral, meu irmão. Isso é a função pastoral. Não abra mão da sua função. Não determine para outra pessoa fazer aquilo que é sua função. Isso é função pastoral. Aquela família não foi para a igreja porque pode ter acontecido alguma coisa. No outro dia, o pastor tem que ir lá na casa dessa família e perguntar o que está acontecendo e verificar o que aconteceu. Tem famílias passando por grandes atribulações dentro da igreja e o pastor não está sabendo. Tem família que está passando fome dentro da igreja e o pastor não fica sabendo. Por quê? Porque ele quer que essa família chegue lá na igreja, peça uma pastoral e fala, pastor, eu estou passando fome. Ele não vai falar. Tem pessoas que são orgulhosas, irmão. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis, mas ele não vai falar porque ele é orgulhoso. E cabe ao pastor observar as mudanças de comportamento dessas ovelhas, desses irmãos, e estar sempre atento. Você não tem que ser tocador, você não tem que ser cantor, você não precisa nem ser pregador. Você precisa ser apto para ensinar. Você precisa ser apto para ensinar. Apacentar é levar o alimento para essas ovelhas. O que é apacentar? É levar o alimento para essas ovelhas. Tem muito pastor hoje que não sabe nem qual é a função pastoral dele. Ele acha que a função dele é pregador. Olha, eu sou pregador, eu sou pastor. Ele acha que só porque ele é pregador, ele é pastor. E você ser pastor, não precisa ser pregador. Mas para você ser pastor, você precisa amar pessoas, gostar de gente. Tem pessoas que são pastores e nem gostam de gente. Tem pessoas que são pastores e preferem ter um gato, um papagaio e um cachorro em casa do que gente. Ele não gosta de gente, mas ele é pastor. Ele está liderando a igreja. E é por conta disso, irmãos, que essa legalidade que nós damos para o diabo, muitas pessoas não querem mais saber de Deus. Tem muitas pessoas desviadas das igrejas porque elas não estavam ainda firmadas no caminho, na palavra, e elas sofreram dentro dessas igrejas, e hoje elas estão fora da igreja, estão, como a palavra de Deus fala em Ezequiel 34, estão à mercê de todas as feras do campo. E isso não é bom, irmão, porque o pastor ele vai ter que dar conta dessas pessoas. E se uma dessas pessoas perder a salvação,
por conta desse pastor, ele perde a própria salvação dele, porque Deus colocou nas mãos dele esse rebanho. E ele tem que, no final, entregar. Se Deus deu 100 ovelhas para ele, ele tem que entregar 100 ovelhas na mão de Jesus. Ele não pode deixar nenhuma. Por isso que, pastor, você não precisa ser bonzinho. Pastor não precisa ser bonzinho. Pastor tem que ser um homem justo, ele tem que ser marido de uma mulher só, apto para ensinar, não ser espancador, ter a sua mulher e seus filhos sob total sujeição, né? Ser uma pessoa de referência, ele tem que ter, um homem tem que ser um homem de referência, né? Apto para ensinar, somente, não precisa ser pregador. Agora tem pessoas que acham que é porque é pregador tem que ser virar pastor, cantor gospel, todos os cantores que eu vejo agora, que passa aí na televisão, é pastor. Ah, agora é o pastor fulano e tal. Não, você pastoreia. Não, eu só canto. Eu sou pastor itinerante. Eu só canto nas igrejas, irmãos. Pastor itinerante. Pastor é como se fosse assim, ó. Eu sou pai de família itinerante. A minha família mora aqui em São Paulo, mas eu vivo rodando o mundo. Mas a sua família não? Minha mulher que cuida dos meus filhos lá. Porque eu sou pai de família itinerante. Não existe isso, irmão. Pastor itinerante não existe. Onde que está escrito isso? Pastor itinerante? Pastor tem que estar cuidando das suas ovelhas. Para que as feras do campo não vá lá pegar e tragar suas ovelhas. Eu conheci um pastor em Mauá, faleceu já esse pastor. Ele tinha muito meu respeito. Você lembra o nome dele, filho? Um pastor, eu fui lá na igreja dele uma vez. O pastor, irmãos, ele ficava no culto assim, ó. Observando as ovelhas, ó. Cuidando das ovelhas, ó. Os irmãos, a igreja já tinha um grupo que cantava, já tinha um grupo que pregava, já tinha um grupo que fazia tudo, e tinha um grupo, cada coisa tinha um grupo que fazia. E o pastor ficava assim, ó. E eu só observando ele, irmãos. Mas tudo o que estava acontecendo na igreja dele, ele estava sabendo. Tudo. E vinha, de vez em quando vinha um diácono e conchichava no ouvido dele, ele olhava, falava de novo no ouvido daquele diácono, o diácono ia e resolvia. Aí daqui a pouco vinha outro diácono no ouvido do pastor e falava durante o culto. E falava com ele, e ele já... Eu percebia. Ele já falava outra coisa no ouvido daquele outro diácono, e o outro diácono saía. Irmãos, isso é pastor. Pastor tem que apacentar, cuidar do rebanho de Cristo. Pastor não tem que ser pregador. Pastor não tem que ser cantor. Pastor não tem que ficar tocando violão dentro da igreja, tocando guitarra, tocando órgão. Pode tocar? Pode. Não estou falando que é proibido o pastor fazer isso, mas eu estou falando que essas não tem que ser as qualificações do pastor. A qualificação do pastor é outra. Pastor, ele tem que apacentar a ovelha e cuidar do rebanho de Cristo. Ele tem que estar sempre em observação, observando se as ovelhas tiveram alguma mudança de comportamento, já procurar aquelas pessoas que ele tem, né, como auxiliadores, falar, ó, o que está acontecendo com a família dele? Ó, pastor, o que eu sei é que aconteceu tal coisa. Opa, já chamar a esposa dele, minha esposa, já marca uma visita na casa daquele irmão lá, porque nós temos que ir lá fazer uma visita. E essa é a função pastoral. Aquela ovelha, aquela família que está com um problema, você ir lá tentar ajudar. Se está fora do seu alcance, meu irmão, tudo bem. Vamos orar, peça oração pela igreja. Não precisa falar problema, mas peça oração para a igreja, para aquela família. Agora você está com uma família dentro da sua igreja, que já está no quarto culto que não vai para a igreja, 2 meses sem ir para a igreja e você não vai na casa desse irmão, o que você quer? Você quer cuidar de igreja? O que você quer? Você quer glamour? Você é pastor pelo glamour? Ser pastor, irmão, é viver de joelho no chão. Ser pastor é pagar o preço pela ovelha. Não é só glamour de estar sendo ser chamado de pastor. Ai, meu pastor é presentinho, é bilhetinho. Ai, dia do pastor. Ô, irmão, pastor tem que estar cuidando do seu rebanho. Pastor tem que cuidar das ovelhas de Cristo. Você não ama Deus? Você não ama Jesus? Você tem que cuidar das ovelhas de Jesus pelo amor que você tem de Jesus. E não é somente ovelha bonita e saudável, não. Aquela que vem com carrapato, machucada, os pelos caindo os pelos tudo caindo, você tem que cuidar. Agora tem pastor que quer só uma ovelha saudável. Aquelas ovelhas que dão, né, dízimo, oferta, trabalha na Vox, né?
Agora aquela ovelha que está desempregada, que só dá problema, se possível foi estar fazendo lá assim, Jesus, manda essa família para outra igreja, onde eles venham a se dar bem lá. Chama, tem pastor que chama. Vem cá, irmão. Ó, irmão, eu, se fosse você, eu procurava uma igreja que tivesse mais dentro dos seus padrões. Ó, irmão, eu, se eu fosse você, eu procurava uma igreja onde você ia ficar melhor, porque essa aqui, eu já tenho observado que você assim, você não acha legal muitas coisas que acontecem aqui. Eu acho melhor você procurar uma igreja onde você vai estar melhor. O que você acha? Eu te abençoo, te dou uma carta boa, e você vai ser feliz. Irmãos, ovelha é ovelha. Quem pagou o preço pela ovelha foi Jesus. Se você deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas é necessário que você seja mulher de marido de uma mulher só, domine bem os seus filhos e a sua mulher, sua família tem que estar sob sua total sujeição, você tem que ser uma pessoa honesta, apto para ensinar e ser hospitaleiro. Uma pessoa hospitaleira, uma pessoa que sabe, todas as pessoas que chegam, você sabe como tratar, como pegar aquela pessoa e tornar aquele ambiente um ambiente saudável, gostoso para essas pessoas. Então peço para você, meu irmão e minha irmã, não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso. Se na sua igreja você é liderado por uma pessoa que não tem essas qualificações morais, cuidado, porque essas qualificações morais é Deus que exige para que o homem que deseja o episcopado, cuidar de igreja, ser pastor, tem que ter. Não é que ele pode ter, ele tem que ter. Conheço pastores que não pagam nem promessa santa que faz, irmão. O nome está no Serasa, já foi protestado por várias empresas, deve para o vizinho da direita, deve para o vizinho da esquerda, deve para o vizinho da frente, só sai de madrugada de casa porque não tem mais coragem de enfrentar o povo da rua, que ele mora, porque deve todo mundo. E é pastor. Como uma pessoa dessa pode ser um pastor? Pastor é coisa séria, meus irmãos. Tem que ser uma coisa séria, não pode ser qualquer um. Por isso que hoje nós vemos que a qualidade das igrejas está diminuindo. O padrão de qualidade das igrejas está diminuindo. Você vai na igreja, você não vê mais libertação, você não vê mais as pessoas serem libertas, serem curadas, você não vê mais as pessoas paralíticas andar. Por quê? Porque as pessoas aceitam serem comandadas por pastores que não têm qualificação moral nenhuma. Peço para a igreja nesse momento que fique de pé, em nome de Jesus. Não adianta, toda semana eu tento começar um pouquinho antes para dar tempo de a gente falar tudo que precisa. Teve algumas coisas que eu precisava falar, não consegui falar, porque é um texto que é uma mensagem que abrange muitos textos, irmãos. Mas em uma outra oportunidade eu vou tentar fazer uma explanação um pouco mais assim, reduzida, tá bom? Mas Deus abençoe a vida de todos que estão aí do outro lado. Eu quero orar por você que está aí do outro lado, orar por você, pastor, por você, líder, para que Deus venha transformar em você uma pessoa apta. Para que você que recebeu um cargo, que você sabe que você não tem esse chamado, não aceite. Você que está aí do outro lado me assistindo, você recebeu um cargo do seu pastor, porque ele é seu amigo, porque você é uma pessoa bacana, e você sabe que você não tem esse chamado, não aceite, porque você vai estar trazendo sobre os seus ombros um peso maior do que você pode carregar. E você vai trazer sofrimento para você, para sua família e para as pessoas da igreja ao qual você vai trabalhar. Tá bom, meu irmão? Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos, Pai amado, que nesse momento, Senhor, que o Senhor, meu Pai, faça, Senhor, com que o inimigo, Pai, não deturpe, Senhor, essas palavras que aqui foram faladas, Pai. Porque foi essas palavras, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Foi essas palavras, Senhor, que o Senhor me abriu o meu entendimento para que eu pudesse falar hoje para todos que estão nos ouvindo, Pai. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa, meu Pai, e abre os seus corações e abre suas mentes para esse entendimento, Pai. Para que tudo que foi aqui colocado, Pai, que fique gravado nas tábuas do coração de todos eles. Eu abençoo a sua vida, pastor, abençoo a sua vida, presbítero, abençoo a sua vida, diácono, evangelista, e vocês que trabalham na obra de Deus, os missionários,
E você que leva a sério a obra de Deus. Eu abençoo a sua vida e abençoo todo o rebanho de Deus. Porque o rebanho de Deus precisa ser abençoado por nós. E na nossa boca precisa sair coisas de bênção, palavras de bênção para esse rebanho. Porque o diabo tem todo momento tentado destruir, deturpar o rebanho de Cristo. Mandando para todos os cantos da terra esses rebanhos. Tirando das igrejas, o que tem de rebanho de igreja, se afastando por causa dessas coisas. Vocês não têm noção, irmãos. Tem muita gente se afastando da igreja porque estava sendo cuidado por pessoas que não têm o mínimo de qualificação moral. Então, nesse momento, eu peço para você, para que você abra o seu coração para essa palavra, e receba essa palavra que é uma palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Agora eu vou dar a bênção apostólica para todos vocês. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e com vocês aí, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Está terminado em nome de Jesus.